convidado de hoje, Padre Costa. Nós vamos rezar uma Ave Maria por ele. Pode se aproximar, Padre. Nós convidamos a você que está aí na sua casa agora para impor as suas mãos. Hoje nós iremos rezar uma Ave Maria agora pelo nosso convidado, pelo Padre Costa. Sim, fundador da comunidade Mariana Boa Semente. Queremos rezar por ele. Pedimos que você que está em casa também estenda a sua mão. Vamos rezar uma Ave Maria. Já pedimos ao Espírito Santo que o conduza nessa tarde, nesse momento de espiritualidade vocacional, que seja um momento fecundo de graça, e pedimos a intercessão da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, filhos amados de Maria. Boa tarde a você que está em casa. Boa noite ou bom dia, se você está nos vendo em algum outro horário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma iniciativa muito louvável da nossa paróquia, neste mês de agosto, nesse mês em que nós estamos refletindo sobre as vocações, proporcionar esse momento para você que está acompanhando as transmissões da nossa paróquia, de modo que você e a sua família, seus filhos, seus pais, possam refletir sobre essa realidade tão preciosa, tão fundamental, que é a vocação. Vocês já ouviram, aqueles que acompanharam o domingo passado, de uma forma introdutória, inicial, o que é vocação? Vocação se trata de um chamado, de uma resposta, e é claro que nós aqui estamos falando do chamado que Deus nos faz e da resposta que nós damos a este chamado. E aí eu queria começar, com certeza retomando alguns pontos que foram falados aqui na semana passada, até para que você que porventura não estava acompanhando, possa ter esta realidade básica bem presente. Claro, você que estava aqui na primeira ocasião, no domingo passado, também pode fazer essa revisão conosco. A nossa própria vida, nossa própria história, ela já é uma resposta a um chamado de Deus. Ninguém nasceu do nada, ninguém nasceu por acaso. Eu e você existimos porque alguém, esse alguém foi Deus, nos chamou à vida. Você pode até dizer isso já, enchendo seu coração de alegria. A minha vida, a minha existência é uma resposta ao chamado que Deus me fez. Mas aí eu quero que você reflita o seguinte: nós não existimos à toa, existimos porque Deus nos chamou, e Deus não nos chamou à toa. Deus nos chamou para alguma coisa muito importante. Seria incoerente achar que Deus nos criou, que Deus nos chamou a existir, porque Ele não tinha outra coisa melhor para fazer. Deus, que é o puro amor, nos chamou para compartilhar, para transbordar deste seu amor para conosco, e para que eu e você fôssemos uma expressão do seu amor no meio de toda a sua obra da criação. É para isso que nós existimos. Agora, você que talvez assim como eu sou pai, eu sou casado, né? Então hoje eu estou em festa também, é Dia dos Pais. Nós que somos pais, você que talvez esteja nos acompanhando, que tem filhos, com certeza nós sonhamos um projeto de vida para os nossos filhos. É claro que eles na sua liberdade, eles podem trilhar o seu caminho como bem quiserem. Os nossos filhos, eles são livres para caminhar. Mas nós
que fomos canais de Deus para que eles viessem à vida, nós não só temos sonhos para eles, projetos para eles, mas também durante toda a nossa vida, na nossa missão como pais, nós estamos a orientá-los, nós estamos a adverti-los com relação a situações de perigo, de erro, e a mostrar qual seria o caminho onde eles poderiam encontrar um maior êxito, uma maior realização, não é verdade? Da mesma forma, Deus age assim conosco. Então eu queria que você entendesse muito bem, vou dar trabalho aqui para a Helena, está o Zeca para trabalhar também. Eu queria que você entendesse muito bem que quando Deus nos chamou, primeiro chamado à vida, Ele traçou para mim e para você um projeto de vida. Deus tem um desígnio para mim e para você. E Ele vai me deixar livre, mas ao mesmo tempo Ele vai sinalizar, porque Ele que nos criou, sabe a melhor maneira de nos realizarmos. Quem melhor pode saber como algo, no nosso caso, alguém pode se realizar? O Criador. Você está entendendo? Então, Deus que nos criou, Ele sabe a melhor maneira com a qual nós vamos nos realizar e vamos, no mundo aonde Ele nos colocou, cumprir a nossa missão. Vou dar um exemplo assim, bem concreto, vou botar os jovens para trabalharem. Me arranjem uma cadeira, por favor, uma cadeira. De Salvão, que é mais forte, né? Uma cadeira. Pronto, o Zeca já foi mais ligeiro aqui, Salvão. Olha, uma cadeira, muito bem. Alguém criou essa cadeira. Alguém criou essa cadeira. O Criador que criou essa cadeira, melhor do que ninguém, sabe qual o sentido da existência desta cadeira. Para que é que essa cadeira melhor servirá? Essa cadeira não servirá suficientemente para ser um automóvel. Não tem como você subir nela e sair passeando por aí. Essa cadeira poderia servir como um apoio. Você concorda comigo? Olha, estou cansado, preciso me encostar em alguma coisa. Está dando certo, Mariana? Está servindo para isso? Tá, eu estou sentindo que serve, olha. Inclusive, se eu estiver cansado desse lado, ó, também, ó. É até gostoso. Mas deixa eu perguntar para você, essa cadeira, ela nasceu para ser um encosto, um apoio? Sim ou não? Não. Mas está servindo, não está, para isso? Mas ela está tendo toda a sua potencialidade sendo utilizada? Não, você acha, Zé? Ela dá para servir para mais alguma coisa? Qual seria o ideal dessa cadeira? Quem concebeu, quem criou essa cadeira, pensou nela para isso assim? Não. Mas ela serve para isso, não serve, Leidinha? Serve, ó. Inclusive, se eu estiver cansado aqui na perna também, eu posso, né? Agora, veja a diferença. Duas pessoas realizadas, eu e a cadeira. Ó. Agora essa cadeira está plenamente cumprindo aquilo que o seu Criador pensou para ela, tá bom? Se você estivesse aqui na igreja, eu ia pedir para você dar uma salva de palmas para a cadeira, mas você pode fazer isso aí da sua casa também. Muito bem. O que é que eu quero dizer com isso? Meu irmão, eu, Antônio de Pádua Costa de Almeida, você foi criado por Deus, foi chamado à vida por Deus com uma missão específica, com um projeto específico neste mundo. E eu e você precisamos descobrir isso no decorrer da nossa vida. É daí que nascem o que nós chamamos as vocações específicas. É claro que depois de me chamar à vida, Deus me chama a viver como seu filho. E aí nós recebemos, além da nossa vida natural, a vida na graça, a vida sobrenatural quando nós somos batizados. E aí, chamados à vida,
todos somos chamados a viver como filhos e filhas de Deus. Mas como eu dizia, assim como o criador daquela cadeira teve um desígnio para ela, e ela pode até ter alguma função relativa, paliativa, mas não plena, Deus tem um chamado concreto, específico. Deus não me botou no mundo para que eu escolhesse o que é que eu quero ser, e esse é um grande problema. Nós vamos vivendo a nossa vida ao nosso bel prazer, nós mesmos procurando desenhar o nosso projeto de vida. A igreja todo ano dá uma parada nesse mês de agosto para provocar em mim e você esse questionamento: o que é que Deus quer da minha vida? O que é que aquele que me criou para mim pensou? O que Deus pensou para mim? E aí, como eu dizia, nascem as vocações específicas. E aí a gente conhece. Semana passada foi falado, foi refletido sobre a vocação ao sacerdócio. É uma das formas as quais Deus pode chamar um jovem. Mas também existem outras possibilidades. Existe a vocação religiosa. Deus pode chamar aquele rapaz, aquela moça, a ser um frade, a ser uma freira, a consagrar-se a Ele de uma forma específica, exclusiva, numa união íntima, colocando a sua vida a serviço. Vocês viram isso semana passada, vão ver isso na próxima semana também. Mas hoje eu queria falar para você de um desses chamados, inclusive é o mais antigo de todos. É a vocação particular, a vocação específica mais antiga de todos. Eu quero ler na palavra de Deus, você pode abrir a sua Bíblia também, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Deixa eu pegar aqui. A Leda falava muito bem, no início, na introdução, que essa vocação é aquela que gera todas as outras. No capítulo 2 do livro do Gênesis está escrito assim: Deus fez cair um torpor sobre o homem, é o versículo 21, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Atenção, versículo 24. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Depois, esta realidade específica, toda particular, que nós chamamos de matrimônio, que daí brota uma família, é elevada por Jesus, o Filho de Deus, a uma dignidade maior ainda, que nós chamamos de sacramento, como um sinal visível mesmo da graça de Deus. Quando Jesus, lá no Evangelho, é questionado sobre o divórcio, sobre Moisés que autorizava a carta de divórcio, ele recorda e atualiza essa palavra. Então, é a primeira vocação entre essas vocações específicas. Você não vai ver na origem o sacerdócio, você não vai ver lá nessa origem de toda a história humana a vida religiosa, mas você vai ver o chamado ao matrimônio. E a grande maioria das pessoas, a maior parte das pessoas no mundo, serão chamadas a esta realidade, a formarem uma família. E era sobre essa vocação que eu queria falar com você. Mas é muito importante que isso fique bem presente, e aí eu quero reforçar isso. A vocação não é fruto de uma escolha unilateral. A paróquia de Santo Antônio não está, neste mês, apresentando para você um leque de possibilidades para que você escolha. Não é essa a intenção da paróquia. Mostrar para você a vocação ao sacerdócio,
Hoje a vocação ao matrimônio, depois a vida religiosa, depois a missão do leigo, e você, como quem olha para uma prateleira de um supermercado, escolher, se você é jovem principalmente, que vocação você quer abraçar. Não se trata disso. É Deus quem chama, é Deus quem indica, é Deus quem sinaliza. E cabe a nós, na nossa liberdade, responder a esse chamado de Deus. Se você está entendendo isso, coloque aí no comentário, interaja com a gente e diga com toda sinceridade: você tem pensado o que Deus quer para a sua vida? O caminho que você vive hoje foi fruto, e você tem renovado isso no seu coração, de algo que Deus lhe chamou a viver? Por isso que eu queria, nesse tempo breve que nós temos, falando sobre a vocação matrimonial, convidar você a refletir sobre 3 perguntas que alguém precisa responder à luz de Deus, diante de Deus, com relação ao matrimônio. Se você é jovem e não casou, é solteiro, está solto, então pense bastante sobre isso que nós vamos falar. Se você já é casado, mergulhe nessa reflexão para que você possa viver isso concretamente na sua vida. Muito bem, são 3 perguntas dentro desse processo vocacional no que diz respeito ao matrimônio, que são necessárias ser respondidas. A primeira pergunta tem a ver com tudo isso que eu falei até agora. A primeira pergunta é: eu devo casar? Eu sou chamado a casar? Essa é a primeira pergunta. Porque pode parecer que isso é um processo automático, é um processo natural. Bem, eu nasci, cresci, e agora eu tenho que arranjar alguém, né, para poder casar. Funciona assim, né? Não necessariamente. Pode ser que Deus não lhe chame ao matrimônio. É preciso pensar sobre isso. Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Eu sou chamado a casar? Eu lembro que quando Deus me fez despertar para a presença dele na minha vida, no ano de 94, eu comecei a participar muito da igreja. Eu vinha à missa só aos domingos, não sabia nem o que era pastoral, o que era movimento, eu não tinha uma proximidade com a igreja. Mas naquele ano eu tive uma experiência forte com Deus, e aí eu comecei a participar vivamente da igreja, a vir à missa todo dia, a procurar estar muito na casa paroquial, a ajudar os padres, a ajudar nas pastorais. E a primeira coisa que as pessoas começaram a dizer na cidade naquela época era: uns diziam que eu estava ficando meio lelé da cuca, né? Estava meio doido. Outros diziam que era uma armação política, que eu ia me candidatar em breve e estava fazendo uma estratégia de preparação. Mas muita gente dizia que eu ia ser padre. Inclusive, a minha namorada na época, nós namoramos 7 anos, ela ficou muito assustada, porque ela dizia: vou ficar na mão agora. Mas o que ia determinar se eu seria sacerdote ou se eu iria casar era exatamente o que Deus colocasse no meu coração. Então, no meu caso, a primeira pergunta foi respondida no sentido do matrimônio. Eu devo casar? E Deus confirmou isso no meu coração. Por isso eu já digo a você, é muito importante que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus. Porque você pode estar dizendo: e como é que eu vou responder a uma pergunta como essa? Como é que eu vou saber se Deus me chama a ser padre, se Deus me chama a casar, se Deus me chama à vida religiosa? Tendo intimidade com Deus. É na proximidade com Deus, através da oração. É claro que as pessoas ao nosso redor, um bom acompanhamento vocacional, um bom diretor espiritual vai me ajudar a traduzir o querer de Deus na minha vida. Mas sem essa intimidade, sem essa proximidade com Deus, não é possível. E provavelmente eu posso tomar uma decisão muito errada. Primeira pergunta a ser respondida: devo ou não casar?
Se a resposta que você sente no coração da parte de Deus é que você deve buscar a vocação matrimonial, aí você vai para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? O Zeca, por exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do Zeca. Zeca, sai atrás da câmera, vem aqui, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Zeca, em que ano você sentiu que devia casar? Eu devia casar, acho que desde quando eu conheci a minha esposa, né? Há uns 10 anos atrás. Mas antes de conhecê-la, você nem imaginava que ia casar? A gente pensa, né? Mas o que a gente pensa antes é diversão, essas coisas, né? Que o mundo oferece, né? E aí você encontrou alguém que fez com que essa percepção do matrimônio ficasse mais viva. E aí você começou a pensar então concretamente no matrimônio, foi isso? Com certeza. Isso foi em que ano mais ou menos? Foi em Olha que ela está ouvindo. Não, foi em 2018, 2019. Aí você encontrou alguém especial. Especial. Você já tinha naturalmente visto muitas mulheres, talvez até namorado com outras mulheres, sim ou não? Sim, mas assim, muito pouco, namorei pouco. Acho que na minha vida toda umas 4 mulheres no máximo. Mas teve alguma que você viu e que aí... É pra casar. É pra casar. Como é o nome dela? É a Kátia. Kátia, venha pra cá. Muito bem, Kátia. Então, preste atenção, pode ficar perto do seu esposo. Aí o que é que eu quero dizer? O Zeca respondeu então a segunda pergunta. A primeira ele percebeu, não, eu não vou viver assim só curtindo a vida, né? Eu quero casar, mas ele teve que responder a segunda pergunta: com quem eu vou casar? E aí a Kátia passou por um processo parecido. Foi, não, pensa que não ia falar também não, Kátia? Você também em um dado momento sentiu que era chamada a casar, não foi isso? Sim. E ajudou nessa decisão quando você conheceu o Zeca? Com certeza. Ajudou. Você também já tinha visto outros rapazes? Já sim. Mas foi o que despertou mesmo, foi ele, né? Muito bem. Pois é. Então, eu queria que os dois dessem um abraço assim para concluir essa participação. Obrigado, Kátia. Obrigado, Zeca. Podem voltar para os bastidores. Essa segunda pergunta, ela é muito importante. Muito importante. Eu achei interessante que na introdução os meninos falaram sobre São Luís e Santa Zélia. Se São Luís não tivesse percebido que era com Santa Zélia que ele iria casar, não tinha nascido Santa Teresinha do Menino Jesus. Não dá para imaginar Abraão sem Sara. Não dá. Abraão sem Sara não teria Isaac. Não dá para imaginar Isaac sem Rebeca. Se não tivesse Isaac e Rebeca, não teria Jacó. Como é que a gente pode imaginar Maria sem José? Você está entendendo o que eu quero dizer? A segunda pergunta é muito importante nesse processo vocacional. Com quem eu vou me casar? E nesse aspecto também, Deus ilumina, Deus indica. É muito importante. A gente às vezes acha que se trata também de uma escolha meramente humana. Deus move situações. Com certeza para o Zeca e a Kátia se unirem, Deus, na sua divina providência, encontrou um jeito de aproximá-los. Não sei nem se os dois são da mesma cidade, mas às vezes acontece, são não, né? Você é de onde? Fortaleza. E a Kátia? É daqui. Então, olha, lá de Fortaleza era daqui, mas as situações são movidas na história para que haja uma aproximação. Às vezes é alguém que fala de você para outra pessoa. Você está entendendo? É importante. E por isso que antes de falar no casamento, a gente precisa falar no namoro. E um dos problemas sérios atualmente é que o pessoal não namora mais. E o namoro faz parte do processo de discernimento vocacional para o matrimônio. É no namoro que acontece a verificação. Zeca falou, namorou 2, 3 outras meninas, outras mulheres, e foi verificando, mas não é essa pessoa.
que eu sinto que deve unir-se a mim e formar um só coração, uma só carne. As pessoas hoje, os jovens hoje, não querem mais namorar, têm relações assim muito superficiais, muito rápidas, sem aquele sentimento mais profundo, e não fazem essa verificação necessária. E por isso muitas vezes, a gente vai cantar já encerrando esse momento, muitas famílias começam em um qualquer de repente. A música diz assim, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Uma família não pode começar em qualquer de repente. Precisa ser um processo de conhecimento mútuo e de verificação se é aquela pessoa que Deus coloca na minha vida para que eu e ela nos unamos em matrimônio. A primeira pergunta: sou chamado a me casar? Quem vai me ajudar a responder essa pergunta? Deus, meu Deus, o Senhor que me criou, que me chamou a viver e a viver como seu filho. Como é que eu melhor posso colocar a minha vida a serviço no mundo? Como é que eu realmente vou me realizar? Lembra da história da cadeira? Pode até ser que um jovem, não fazendo um bom discernimento, acabe se tornando um padre. Mas se ele era chamado ao matrimônio, ele não vai ser um padre realizado, ele vai ser um padre frustrado. Ele pode até ser um bom padre, mas ele não fará ao mundo o bem que ele faria se ele estivesse casado. O contrário é a mesma coisa. Se alguém casou porque achou que fazia parte do roteiro e na realidade era chamado ao sacerdócio, ele vai viver o seu matrimônio de uma forma frustrada. A terceira e a última pergunta: primeira, eu devo casar? Segunda, se a primeira for positiva, com quem? E a terceira, para quê? E isso dá muito problema se não for bem respondido. Para que é que eu vou me casar? A resposta não pode ser para ser feliz. Não. Se é uma mentalidade egoísta, já não vai dar certo. Eu vou casar para me realizar nessa união, fazendo o outro feliz e colocando a minha vida e a dela, a minha vida e a dele a serviço. Tem dois sacramentos que são chamados de sacramento de serviço: a ordem, o sacerdócio, que a gente viu semana passada, e o matrimônio. Para que eu me casar? Para unir meu coração ao coração do outro, ao coração daquela outra pessoa. Os nossos corações unidos a Deus e a vida oferecida aos nossos filhos. Gerar filhos, de preferência muitos. Deus disse: crescer e multiplicar, enchei a terra. Gerar filhos para Deus, encher a terra de filhos de Deus. Não só gerar, mas educá-los para Deus. E juntos, pais e filhos, colocarem a vida a serviço, sendo testemunhas de amor. É importante que a família exale o amor de Deus. Na carta aos Efésios, São Paulo compara Cristo e a igreja como esposo e a esposa. Eu queria que essa música agora que nós vamos cantar pudesse nos ajudar a refletir sobre essa realidade da família. E não esqueça, você que não é casado, você que é solteiro, as 3 perguntas que você precisa responder. Primeiro, devo casar? Segundo, com quem? Terceiro, para quê? Se você já é casado, assim como o Zé e a Cátia, assim como eu e a Dilena, vamos nesse tempo, nessa semana que é a Semana da Família, pedir a Deus que renove em nós essa decisão, essa disposição de união de coração e de serviço aos irmãos. Vamos cantar. Chamar os músicos para cá. Olha, se os pais desse menino não tivessem casado, olha como é que é. Nenhuma família começa em qualquer de repente. Não pode começar à toa. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E
que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Que os filhos conheçam a força quebrada do amor. Pedindo a bênção, vamos lá. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nós vamos concluir esse momento rezando o Pai Nosso, Ave Maria. Para você que ainda está discernindo a sua vocação, você que é jovem, você que é solteiro, para que Deus lhe ilumine através dessa oração que nós vamos fazer, de modo que você responda essas 3 perguntas. Primeiro, se você é chamado a casar. Se a resposta de Deus foi sim, pergunta para Ele: com quem, Senhor? Me mostra. E a terceira, para quê? Se você já é casado, modo especial hoje no Dia dos Pais, nós queremos nesse Pai Nosso, nessa Ave Maria, pedir toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua paternidade, sobre a sua maternidade, você que é mãe, sobre a sua família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Maria lhes guarde. Amém.